A paz, meu querido. Nós estamos aqui mais uma vez meditando nesta palavra, a palavra do Senhor. Quem fala contigo é o Fábio, aqui de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. E eu quero compartilhar com vocês, amados, o livro de Hebreus. Nós vamos começar agora nesse livro maravilhoso, que é o livro de Hebreus, onde esse livro procura estabelecer a superioridade de Cristo e a nova aliança em Cristo, a nova aliança que Deus propõe para nós. Antes até de iniciar esse estudo, eu quero lembrar a vocês o slogan, a frase que resume, que define esse estudo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Querido, toda a Escritura é inspirada por Deus. Se nós cremos nisso, nós vamos nos propor a estudar toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Então nós estamos aqui em Hebreus meditando. É claro que nesses breves minutos eu vou procurar compartilhar com você apenas alguns pontos para que nós possamos assim enriquecer a nossa vida espiritual. Mas você pode buscar a palavra de Deus, esclarecimento juntamente com o Espírito Santo para ti. Amém? Vamos aqui então adentrar. Hebreus começa diretamente com o assunto. Hebreus não vem com um escritor. A tradição diz e afirma que o escritor de Hebreus é Paulo, mas biblicamente não podemos fazer esta afirmativa, porque o próprio texto não traz o nome do seu autor, havendo Deus, capítulo 1, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Amados, Deus falou. Eu creio que Deus falou antigamente e falou ali ao povo hebreu. E você me pergunta, por que o povo hebreu? Porque Deus chamou Abraão, deste um homem formou uma família, desta única família formou um ajuntamento humano para falar. Deus não escolheu um povo, Deus separou um homem, daquele homem começou a formar os proclamadores da palavra de todo mundo. Porque Deus não escolheu um agrupamento em detrimento dos demais. Deus escolheu um homem para que através daquele homem, Abraão, fosse abençoada todas as nações da terra. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então nós podemos encerrar aqui, amados, na crença verídica e total de que Deus falou outrora. Falou por intermédio dos profetas, falou por intermédio dos sacerdotes na antiga aliança. E agora Deus nos fala de que maneira? Através do seu Filho. Quando dizemos que agora Deus, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, não estamos dizendo que Deus não fala de outras maneiras. As maneiras de Deus falar são multiformes. Quando Deus falou através de Cristo, Deus através de Cristo instituiu a igreja. E a igreja hoje ela é, na verdade, a representação, Cristo cabeça e a igreja a continuidade. Quando o escritor aos Hebreus, quer dizer que nos últimos dias Deus falou através de Cristo, significa que a mensagem de Cristo, de Deus, foi aperfeiçoada plenamente. Plenamente. E olha bem o contexto aqui. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque antes de Cristo, nós tínhamos uma revelação de Deus parcial, uma revelação limitada. Mas no momento em que Cristo tabernaculou-se aqui, veio e entrou num corpo, numa habitação humana como a nossa, através do Espírito Santo ali por intermédio de Maria, ele pôde, amados, revelar Deus plenamente. Porque Jesus, aquele que estava no princípio com Deus, quando Deus falou, façamos o homem, aquele que viu toda a criação, aquele que conheceu Deus, ele, como ninguém, pode revelar o Senhor na sua plenitude. E ele, a exata expressão de Deus. Então, Jesus Cristo,
é aquele que na plenitude dos tempos, nos tempos finais, veio e viveu o Evangelho vivo e revelou o Pai na sua plenitude. Isso para nós é um motivo de grande prazer e orgulho que nós podemos ter. Então, veja bem, a continuidade aqui do versículo 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo, amado, é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você já imaginou como que a Terra ela fica suspensa no vazio do universo? E que força é essa que mantém a Terra suspensa no vazio do universo? E se você imaginar que a Terra é, na verdade, uma circunferência e tem água para todos os lados em volta da Terra, um recipiente de água, quando nós queremos guardar água, guardamos num copo, num recipiente, porque se a gente deixar numa superfície plana, a água vai escorregar e ela vai ser derramada. Mas a água do mar, que está contida na terra, na sua circunferência, não derrama, porque Deus está segurando, querido. Porque Deus está mantendo, porque Deus está guardando. Aí alguém vai dizer, mas é a força da gravidade. Mas aí a força da gravidade mantém a Terra perto do Sol. Quem mantém o Sol na galáxia, na Via Láctea? É a força da gravidade, mas o que mantém essa força da gravidade de toda a Via Láctea, da galáxia inteira, é Deus. Deus está te sustentando. Deus está me sustentando. Deus está sustentando tudo pela palavra do seu poder. E os cientistas podem colocar um termômetro e podem colocar um instrumento e medir a força que segura. Mas eles não estão vendo a força que segura. E essa força é o Senhor. E o Senhor, este mesmo Deus que segura, querido, a mim, a você, os planetas, é o Deus que tem a palavra de vida eterna para mim e para você. Então nós caminhamos aqui para o versículo 5, onde tem: Tu és meu filho, hoje te gerei. A quem Deus diz isso? Porque o escritor está justamente questionando aqui: pois a qual dos anjos disse jamais? Vejamos o seguinte: Deus criou você, criou a mim, criou os anjos, criou a terra. Nós somos criaturas de Deus. Cristo não foi criado. Cristo é o eterno que vive para todo sempre, desde a origem estava com o Pai, e no final dos tempos, da plenitude de que nunca existirá o fim de tudo, ele estará com o Pai. Ele tem a essência do Pai. Então Cristo é da mesma genética. Nós não somos da mesma genética de Deus. Nós somos criados por Deus. Deus, numa ordem direta, ordenou que tudo viesse a existir. Mas ele não tirou da essência dele e criou a terra. Não tirou da essência dele e criou o homem. O homem foi feito do barro, ele soprou do seu fôlego, mas nós não pertencemos a uma essência de matéria vinda diretamente de Deus. Cristo é. Nós não podemos entender isso. Nós não podemos explicar isso, porque nós somos criatura. Nós somos como o verme dentro da terra tentando explicar as estrelas. Nós somos aqueles que é uma formiga dentro de uma floresta tentando explicar como é o topo da árvore. Nós vamos ter uma ideia. Nós vamos ter uma sombra. Por mais que estejamos na plenitude da revelação daquilo que Cristo trouxe para nós, do que é o Pai, ainda assim nós não conseguiremos explicar Deus. E o que eu consigo dizer aqui é que, de alguma forma, Jesus é superior. E esse texto diz: a quem que Deus diz? Algum anjo. Deus falou para algum anjo que o anjo, tu és meu filho. Não falou. Falou para Jesus: tu és meu filho. E quando nós
avançamos no versículo 6, ele diz, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Querido, Deus diz para adorar algum anjo? Deus diz para adorar algum ser humano? Deus diz para adorar algum objeto inanimado? Deus diz que a adoração pertence apenas a Ele. E Ele não divide essa glória com ninguém, mas ao seu Filho, Jesus, superior, pleno, de existência, desde o início, Ele falou, os anjos do Senhor o adorem. E aqui eu quero dar uma explicação rapidamente sobre isso. Quando Jesus nasceu, os anjos adoraram, os magos adoraram, os pastores adoraram. Jesus está à destra de Deus e lá no capítulo 4, onde está o trono de Deus, Cristo sentado à direita de Deus, como Estevão viu na sua visão lá em Atos, e nós podemos ali ler claramente que a adoração é dada a Deus no trono e a Cristo também, pelos anjos, pela multidão, pelas criaturas que estão ali em Apocalipse capítulo 4, no trono de Deus. O que eu quero dizer com isso? E que tem religiões e que tem pessoas que dizem que não podemos adorar a Cristo. E eu digo que nós podemos adorar a Cristo. Por quê? Porque Cristo é adorado na Bíblia. Há uma ordenança para que nós o adoremos e há uma profecia dizendo que os salvos o adorarão em Apocalipse. E aqui nós vemos claramente, e diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E diz depois no versículo 6, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e cetro do teu reino. Eu quero aqui, queridos, compartilhar que o trono de Jesus será um trono eterno, será um trono que não acabará. Reinos acabam, países são destruídos, nações são esmigalhadas, mas Jesus vai permanecer para todo sempre. Esse cetro de equidade que permanece para sempre, versículo 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Eu quero aqui finalizar apenas estabelecendo o seguinte, Jesus é superior, Jesus é eterno, Jesus é a revelação plena de Deus. Você quer conhecer plenamente o Senhor? Não dá para conhecer sem a gente olhar firmemente para Jesus, contemplarmos na beleza do seu caráter ali nos 4 evangelhos e realmente tirarmos com Deus uma vida com Ele, de oração, de propósito, para que nós possamos conhecê-lo. Você está desesperado com a injustiça desse mundo? Nós ficamos diariamente perplexos com a maldade reinante nesse planeta. Mas nós podemos ler aqui no versículo 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. A palavra fala que o mundo jaz no maligno. Não se iluda com promessas governamentais, promessas de homens de melhorar a vida aqui na terra. A Bíblia diz que quem governa essa terra é o maligno. Então o que nós temos que fazer? Nós precisamos nos vincular ao trono eterno que viverá para sempre, que governará para sempre. Este trono eterno, cetro de justiça e que odeia a iniquidade, aborrece-a. É o cetro ao qual nós devemos nos vincular. Nossa prática de vida deve corresponder a esta revelação eterna do Cristo adorado para todo sempre. Que você possa vincular a sua vida, unificar a sua vida a este que é o Cristo, o Deus que merece ser adorado. Que Ele penetre o seu coração, que Ele adentre em você, que você seja um com Ele, para que nós possamos realmente levar esta palavra e que esta palavra possa nos levar para o reino dEle.
Que você seja tremendamente abençoado, que a palavra gere Cristo em seu coração, em nome de Jesus.